Olá, meu amigo da TV Novo Tempo, este que é o canal da Esperança e a você também da internet, do canal do YouTube, youtube.com, Reavivados por Sua Palavra NT. Sempre é muito bom estar com você para juntos estudarmos a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para orarmos juntos também. Eu quero aproveitar para pedir a sua companhia para que você nos siga em nossas mídias sociais, no Twitter, no Facebook ou no Instagram, no endereço PR Evandro Fávero. Também quero convidá-lo, se você porventura ainda não conhece, o canal do YouTube que mencionei agora há pouco, Reavivados por Sua Palavra NT. Entra lá e se inscreva em nosso canal, você vai receber diariamente as mensagens que aqui nós comentamos. Também quero desafiar você para que você compartilhe as palavras de esperança da Bíblia Sagrada, um verso que te chamou a atenção do capítulo do dia, uma palavra, uma frase de esperança ou outro tema da palavra de Deus que você porventura esteja estudando. Assim nós nos tornamos agentes de esperança para levar uma boa palavra a pessoas que precisam. E quando nós ajudamos as pessoas, nós também somos ajudados. Bem, nós vamos orar agora pedindo a bênção do Senhor para a leitura do capítulo do dia. Vamos orar? Senhor Deus, abençoa cada um de nós, dá-nos da Tua sabedoria para que possamos compreender a Tua palavra, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Seguindo na leitura de Isaías, hoje estamos em Isaías capítulo 48. Ontem nós lemos sobre a destruição de Babilônia, vimos assim aspectos espirituais, lições espirituais do relato da queda de Babilônia no capítulo 47 e hoje o capítulo 48 ele fala sobre Jerusalém. Se ontem o capítulo tratava da queda de Babilônia, hoje ele está tratando sobre a infidelidade, na verdade, de Israel. E aqui, ao ler esse capítulo, eu selecionei pelo menos 10 itens, ou vamos dizer assim, 10 lições espirituais que mexeram comigo nesta manhã. Talvez sejam as mesmas que você vai marcar ao ler o seu capítulo, quando você tomar tempo para ler Isaías 48, ou talvez você já leu e marcou outros textos, mas eu quero compartilhar com você aquilo que me chamou a atenção. Então eu começo lendo com você agora Isaías capítulo 48, verso 2. Vamos ver o que diz a Bíblia. Diz assim, da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. O que me chamou a atenção aqui é a expressão tomam o nome. O que eu aprendi com esse texto é que o povo de Deus, eles queriam os benefícios que resultavam da lealdade a Deus, mas não queriam, na verdade, não estavam dispostos, na verdade, a serem fiéis. E esse é um grande problema. Os benefícios e as bênçãos são concedidas por Deus com alegria para aquele que está disposto a andar em seus caminhos. Outro verso que me chamou a atenção é o versículo 3 e o 6. No 3 tem uma expressão que diz assim, eu as fiz ouvir, bem no finalzinho do verso. O verso diz, as primeiras coisas desde a antiguidade, as anunciei, as pronunciei a minha boca, eu as fiz ouvir. Deus nos faz ouvir a sua palavra. Ele não é um Deus que se esconde, ele é um Deus que se revela para cada um de nós, através da sua revelação especial, que é a Bíblia Sagrada, e da sua revelação geral, a natureza, ele fala conosco. No verso 6, a Bíblia diz assim, no meio do verso para diante, uma frase que me chamou a atenção, diz aqui, desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que não conhecias. Quando nós estudamos a Bíblia, essa frase, ela particularmente se cumpre na nossa vida, porque nós começamos a conhecer coisas novas que a gente não conhecia, verdades maravilhosas da palavra de Deus que a gente nem sabia que existia. E é claro, isso não termina nunca, é um processo que vai nos levar para a eternidade. A Bíblia é inesgotável. Todas as vezes que nós estudamos a Bíblia, nós aprendemos coisas novas. É impressionante. Portanto, eu gostaria de incentivar você a começar, quem sabe, fazendo um estudo bíblico, se ainda você não fez. Você pode conseguir um estudo bíblico no próprio site da TV Novo Tempo, novotempo.com, ou também no site esperança.com.br. Mas você pode também acompanhar com a gente todos os dias. Você pode também pedir um estudo bíblico numa das nossas igrejas adventistas do sétimo dia e você pode encontrar uma igreja
no site encontreumaigreja.com.br, há várias opções. O fato é que quando nós tomamos tempo para estudar a Bíblia, descobrir as maravilhosas revelações das Escrituras, nós crescemos na fé. Bem, outro texto que me chamou a atenção aqui é o verso 10, que diz assim, verso 10, eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata, provei-te na fornalha da aflição. Sobre esse texto, eu quero citar para você um texto que a escritora Ellen White escreveu no livro Maranata, na página 271. Ela escreveu o seguinte: o tempo de angústia, claro, aqui ela está se referindo ao grande tempo de angústia profetizado pela Bíblia para o tempo do fim. No entanto, de maneira geral também, o tempo de angústia é o crisol que há de pôr em relevo caracteres semelhantes ao de Cristo. Destina-se a levar o povo de Deus a renunciar a Satanás e às suas tentações. Veja que o texto bíblico diz, proveite na fornalha da aflição. Às vezes precisamos passar por momentos de crise, de luta e de dificuldades para desenvolver a perseverança e a fé em Deus. Outro texto que me chamou a atenção, verso 15 deste capítulo 48, que diz o seguinte, o capítulo 15, aqui está. Eu tenho falado, também o chamei. Eu o trouxe, eu farei próspero o teu caminho. Olha que interessante esse capítulo 15 aqui. Deus faz próspero o caminho, Ele abre as portas para que nós tenhamos oportunidade de sermos fiéis. Depois, o verso 16, ele faz um apelo. Ele diz, chegai-vos a mim, ouvi isto. Deus sempre apela para que a gente possa abrir o nosso coração e ouvir a sua palavra. Chegai-vos a mim, ele diz. E aí, o verso 16, a última linha, ainda diz, o Senhor Deus me enviou a mim o seu Espírito. Claro, aqui é uma referência ao Messias, de maneira, na primeira aplicação, e aqui nós temos inclusive uma referência à Trindade, porque aqui diz aqui, o Senhor Deus, referência a Deus o Pai, me enviou a mim, uma referência a Jesus Cristo, o seu Espírito. E isso pode ser comprovado, por exemplo, no batismo de Jesus, lá em Mateus capítulo 3, verso 16, quando Jesus é batizado, é como se cumprisse esse versículo aqui. Diz aqui a Bíblia, batizado Jesus, saiu logo da água. Ele entrou na água, foi batizado por João Batista no Rio Jordão, e diz a Bíblia, depois de ser batizado, então, ele saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. E aí, o que aconteceu a seguir? Uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Aqui estava no batismo de Cristo, Deus o Pai, o Espírito Santo, simbolizado aqui por uma pomba, e Jesus Cristo. A divindade, as três pessoas da Trindade mencionadas aqui. Em Atos capítulo 10, versículo 38, também esse conceito ele é mencionado aqui quando a Bíblia diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus o Pai é mencionado aqui, o Espírito Santo que ungiu a Cristo é mencionado aqui e Jesus é mencionado aqui. Então a Trindade, nesses dois, de vários outros textos, também é mencionada aqui como uma ampliação ou até um cumprimento, uma aplicação de Isaías capítulo 48, versículo 16. Portanto, quando Deus faz o apelo no verso 16, chegai-vos a mim, Ele coloca à disposição, Ele se coloca à disposição, toda a Trindade está à disposição para nos ajudar se nós estivermos dispostos a ouvir a sua voz. Outro verso que destaco aqui para você é o versículo 17. E a Bíblia diz assim no verso 17. Acompanhe comigo. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Veja que quando nós aceitamos a influência do Espírito Santo, da Trindade em nossa vida, Deus se dispõe a nos ajudar de que forma? Nos ensinando o que é útil. E nós aprendemos aquilo que é útil na Bíblia Sagrada. Por exemplo, se eu for lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim a palavra de Deus. Vamos ver ali juntos. 2 Timóteo, capítulo 3, e o verso 16, diz a palavra de Deus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil. Lá diz, eu te ensinarei o que é útil. Aqui diz, a Bíblia ensina o que é útil. Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção
e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quando Deus diz, eu te ensinarei o que é útil e te ensinarei pelo caminho pelo qual deve andar, é uma grande promessa do Senhor. E aí o verso 18 diz, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos. É como se Deus lamentasse porque muitos dos seus filhos desobedecem, são infiéis. E aí ele diz, se você tivesse dado ouvido aos mandamentos, então a sua paz seria como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Várias vezes na Bíblia nós vemos esta promessa de que se nós formos fiéis aos mandamentos do Senhor, nós teríamos paz. A paz de espírito e a paz entre as pessoas. Leia lá depois Êxodo capítulo 20 e descubra quais são os mandamentos de Deus. E você vai ver por que Deus está falando isso. Por exemplo, lá fala não matarás. Se ninguém matasse outras pessoas, literalmente com palavras, nós viveríamos num mundo maravilhoso. Lá diz, não furtarás. Se ninguém roubasse nada de ninguém, se todos fossem fiéis, honestos, verdadeiros, esse mundo seria muito melhor, teríamos mais liberdade para ir e para vir. O dinheiro dos impostos, eles poderiam ser aplicados da melhor maneira para benefício da população e quantas outras coisas. Nós viveríamos em paz, não seriam necessárias até a polícia, não seriam necessários chaves para trancar nossas casas e assim vai. Dá uma olhada em Êxodo capítulo 20 e você vai ver quantas bênçãos nós perdemos porque somos infiéis. Então o capítulo 48 apresenta que Deus é poderoso, Deus é forte e pode nos resgatar. E por isso no verso 20 ele diz, sai de Babilônia, sai de todo esse contexto pecaminoso em que você vive e seja fiel ao Senhor. Essa mesma frase é repetida no Apocalipse capítulo 18, sai de Babilônia e seja fiel. Você gostaria de ser fiel a Deus, a esse Deus maravilhoso? Eu quero. Vamos orar por isso, meu amigo, minha amiga. Querido Pai, bondoso Deus, nós queremos ser fiéis a esse Deus fantástico e poderoso. Dá-nos do Teu Santo Espírito e ilumina a nossa vida para que nós possamos a cada dia desenvolvermos esta fidelidade e confiança ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe sempre e lembre-se, seja revivado por Sua palavra.